Paz de Deus, meus irmãos queridos. Vou aqui nesse testemunho contar um pouquinho da minha vida, que o Senhor tem me acompanhado há muito tempo. Fui batizado no dia 28 de abril do ano passado, e nesse 28 de abril de 2013 vão se completar um ano que o Senhor tem me chamado na água do Santo Batismo. Mas, irmãos, apesar de tão pouco tempo de batizados, o Senhor já tem feito parte da minha família há muitos anos. O primeiro a servir a Deus na minha família foi minha avó, que foi chamada Água do Batismo em 1945. E assim a minha família vem servindo a Deus desde então. Alguns continuaram, alguns pararam pelo caminho, mas Deus tem continuado a sua obra dentro da minha família. A minha história começou assim. Eu tinha 3 anos de idade quando minha mãe foi chamada pela graça, mas ela foi chamada não pela sua vontade, e sim pela dor. Mas a dor, às vezes, traz a misericórdia de Deus em nossa vida. Pois meu irmão, quando nasceu, eu tinha 3 anos. Ele nasceu com problemas nos pulmões. E o médico chamou a minha mãe para conversar sobre o caso e explicar o problema de saúde que ele tinha. E disse que o problema era muito grave e ele teria pouca chance de sobrevida devido à fraqueza dos seus pulmões. Mas ali começava a obra de Deus, pois o desespero da minha mãe sobre a vida do seu filho que estava se perdendo, ela fez um voto com o Senhor, que se o Senhor libertasse meu irmão daquela enfermidade e tirasse ele do laço da morte, ela buscaria a face de Deus e faria um concerto com o Senhor. E passando-se 3 dias, meu irmão foi liberto totalmente daquela enfermidade. Em apenas 3 dias, ele levou o alto daquele hospital. E assim, meus irmãos, em 1979, o Senhor chamou minha mãe também na graça, aonde ela se conserva hoje, firme e fiel a Deus na graça. Mas, irmãos, nossa luta estava apenas começando, pois sempre tivemos um problema na nossa família. Meu pai é alcoólatra, desde que me conheço por gente. Esse alcoolismo cada dia ia se aumentando, cada dia se aumentando. Esse homem, cada dia que se passava, ficava mais violento. Já não botava mais alimento dentro da casa. A cada dia que se passava, ia piorando a situação. E ali, irmandade, esse homem parou de botar alimento na casa. Muitas agressões verbais, agressões físicas. E ali a gente se sustentava conforme Deus nos mandava. Eu com 7 anos de idade, pegava uma carriola, e com essa carriola saía para vender verduras na rua, para ajudar minha mãe no sustento da casa. Ela vendia roupas, passava a roupa para fora, para sustentar a nossa casa. Mas Deus nunca faltou em nossa vida. Sempre, quando faltava alguma coisa, minha mãe se dobrava os joelhos e logo o Senhor mandava um filho, um anjo em nossas vidas para suprir as nossas necessidades. E assim foi se passando os anos, irmãos. A luta sempre grande, sempre dura, mas minha mãe sempre firme no Senhor. Um dia minha mãe estava na congregação. Eu tinha ficado em casa naquele dia. Fiquei na minha casa. E quando minha mãe chegou da congregação, ela pegou, colocou o inário, a Bíblia, no braço do sofá e se assentou naquele sofá. Foi nisto quando meu pai chegou, embriagado. E ele chegando ali embriagado, irmãos, pegou aquela Bíblia e começou a pregar para minha mãe o Santo Evangelho, alcoolizado. E ali eu vi a minha mãe com semblante triste, vendo aquele homem falar mal da obra de Deus que tanto ela amava. E ali, irmandade, foi a primeira vez que eu senti Deus na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade,
abaixei minha cabeça e pensei comigo em pensamento, porque tinha muito medo daquele homem, porque qualquer coisa que a gente falasse para ele seria motivo de espancamento, chacota, colocava a gente para fora de casa. Mas ali, irmãos, baixei minha cabeça, olhei para baixo e disse assim para mim em pensamento: até quando vai essa luta? Ah, meu Deus, como eu queria ter força para combater com esse homem e para livrar minha mãe desse mal. A Irmandade, naquele momento, subiu um calor sobre minhas pernas e foi subindo, 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 chegou a minha nuca, e ali, Irmandade, fui tomado pelo Espírito Santo de Deus com 12 anos de idade. Ali não senti mais nada, não lembro de nada do que aconteceu naquele momento. Mas, irmãos, pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu de pegar a culinária e mandei minha mãe ler um versículo da culinária para meu pai. E ela leu em voz alta. E lendo aquele versículo, irmãos, comecei a exortar a palavra de Deus para meu pai, mas não sabia o que estava dizendo, porque não era eu que estava dizendo. Palavras saíam que eu nem conhecia, que eu nem sabia que fazia parte do vocabulário ainda. E ali eu ia debatendo com aquele homem exortando para cá, e eu exortando para lá, Irmandade. Mas chegou uma hora que ele desistiu, e a palavra do Senhor venceu. Pois não há nada nesse mundo que possa vencer a palavra do Senhor quando é movida pelo Espírito Santo. Agradeço a Deus por ter me concedido essa dádiva, mesmo sem saber o que era virtude, mesmo sem saber o que era graça. Mas hoje, com 36 anos, eu entendo tudo aquilo que se passou naquela época. Porque às vezes acontecem coisas em nossas vidas, no passado, que só muito tempo depois a gente vai compreender completamente o que tem acontecido. E ali eu sei, hoje, que foi a virtude de Deus que tinha me tomado. E ali, irmãos, a partir daquela data, nunca mais aquele homem pregou contra as palavras de Deus na minha frente. Mas, irmãos, assim se foi passando o tempo, a prova continuando sobre a bebida, muitas vezes dormindo na rua, porque não deixava a gente entrar para dentro, tinha que dormir numa área, no rancho coberto, porque não podia entrar dentro de casa. Às vezes dormindo 1h da manhã, em cima de uma cama, aquele homem chegava e virava aquela cama para cima e botava a gente para fora. E assim foi a nossa vida. E o tempo foi se passando, minha mãe sempre levando a gente nos cultos de jovens, a gente escutando a palavra de Deus. Mas, irmãos, foi chegando num certo tempo que as coisas de Deus a gente vai desistindo, e a gente vai conhecendo as coisas do mundo, e as coisas de Deus vai afastando do nosso coração. Queridos irmãos, até os 14 anos congreguei, fui ao culto de jovens, dei recitativos, que tenho guardado até hoje, porque minha mãe zelosa sempre guardou esses recitativos dos seus filhos dentro de sua Bíblia. Mas, irmãos, o tempo passou, e assim eu parei de congregar, fui para o mundo, foi passando-se os anos, fui cada vez mais para o mundo, mais para o mundo, e o Senhor me libertou de muitas das coisas no mundo, porque chegou uma idade, peguei uma vaidade sobre uma moto, e adorava isso, era a paixão da minha vida. Mas, irmãos, eu comprava moto, ficava tirando rachas para a rua, sofri mais de 30 acidentes de moto, mas pela misericórdia de Deus, nunca nem sequer quebrei um osso. O Senhor sempre me guardou. E ao chegar aos 21 anos, conheci minha esposa, casamos, e ali essa parte foi se afastando de mim aos poucos, porque daí entrou um pouco da responsabilidade de cuidar da casa. E ali minha esposa teve meu primeiro filho, uma menina. E ali, irmão, peguei um amor tão grande por aquela menina, porque eu lembrava do que eu tinha passado no passado.
e não queria que ela passasse a mesma coisa. Então aquilo ali era uma adoração para mim, aquela criança. E aquela criança um dia, irmãos, fez 9 meses de idade. E quando ela chegou nos 9 meses de idade, um dia minha sogra chegou na minha casa, pegou uma bala e deu para aquela menina chupar. E aquela menina começou a chupar aquela bala. Chupando aquela bala, irmãos, aquela menina veio se afogar com aquela bala e se engasgou em sua garganta. E ali, irmãos, fazia de tudo para desengasgar aquela menina. Jogava ela para cima, batia nas costas, apertava o diafragma, fazia de tudo que era visível na mão dos homens, Senhor. E nada, só desengasgava aquela criança. E ali foram 3, 4, 5 minutos de luta, irmãos. E ali aquela criança começou a ficar roxa, a sua boca começou a roxear, os olhos a roxear. Irmãos, aquela criança na minha mão, foi quando de repente ela se desfaleceu em minha mão. E ali comecei a chorar, sentindo que estava perdendo a minha filha. E pela misericórdia de Deus, Santo Senhor, bendito Pai eterno, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu peguei, ergui aquela criança para o alto, e a minha boca se abriu uma palavra sagrada. Minha boca falou assim, irmãos: Senhor, cobre-me com teu sangue. E ali, irmãos, no mesmo momento aquela criança voltou à vida na minha mão. Pela misericórdia de Deus, irmãos, o Senhor fez aquela obra, mesmo eu não sendo merecedor, tendo esquecido a sua palavra. Depois de muitos anos afastado da graça, o Senhor me concedeu a vida de volta da minha filha. Não sei de onde aquelas palavras surgiram, mas sei que surgiram de Deus, porque ali, irmãos, eu sempre escutava essa palavra quando em cultos de jovens, o irmão falava no culto: ó mocidade, quando estiver em aflição, clame o nome do Senhor, que Ele te livrará de todo mal diante da terra. E assim, irmãos, o Senhor me fez esse livramento na minha vida, dando minha filha de volta para minha vida. Mas mesmo assim, irmãos, a carne é fraca, e não dei valor naquilo que o Senhor tem feito comigo. E passaram-se mais alguns anos. Essa mesma criança, quando completou 5 anos de idade, essa criança estava sentada na calçada da minha casa. E sentada ali naquela calçada veio um rapaz de bicicleta e bateu em sua boca. Naquele momento, irmãos, eu estava trabalhando, minha esposa ligou desesperada para mim. E a hora que eu cheguei em casa e vi aquela cena, irmãos, somente Deus para ter misericórdia. A boca daquela criança parecia um monstro, dentes virados para cima, dentes virados para o contrário. E ali, irmãos, aquela criança perdeu 8 dentes da boca. E ali entrou mais uma vez o desespero. E ali comecei até mesmo a blasfemiar contra as coisas de Deus. Falava para minha mãe: por que Deus faz isso com uma criança inocente? Se Ele quer alguma coisa de mim, por que não faz comigo e vai fazer com uma criança? Mas, irmãos, ali naquele momento, foi levada aquela criança para o hospital. Foi feita uma cirurgia em sua boca, provisória. E aí, irmãos, começou a luta. Fomos atrás do médico especialista e ele disse que a operação daquela menina não poderia ser cobrida pelo SUS. E aí, aquela operação ficaria em torno de 14 mil reais. Eu trabalhava numa metalúrgica na época, ganhava 800 reais por mês. E ali, irmãos, entrou uma aflição muito grande na minha vida. O que eu faria com aquela criança? Uma criança de 5 anos, uma menina, que era tudo para mim. E ali, irmãos, pensei em coisas erradas que tomaram a minha mente, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu e minha esposa estávamos indo do médico e o Senhor iluminou a cabeça dela e a gente decidimos ir ao
gabinete do prefeito da cidade, naquele dia. E era uma quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. E nessa quinta-feira, irmãos, o prefeito da cidade não atendia. Aqui na cidade eles atendiam apenas na terça-feira. Mas fomos pela misericórdia de Deus. E lá chegando, irmãos, falando com a recepcionista. E esse prefeito, por coincidência, ele era médico também. E ali conversamos com a recepcionista telefonou para ele. E de imediato aquele homem mandou entrar para dentro. Entramos lá dentro daquele gabinete daquele prefeito. Ele pediu licença para poder olhar a boca da criança. E viu a situação que estava. E pela misericórdia e a graça de Deus, irmãos, aquele homem não falou nada. Ele apenas se levantou, pegou o telefone, ligou para uma pessoa. E ali, irmãos, a partir daquele momento, todo o tratamento daquela menina foi pago. Até mesmo os aparelhos que ela teve que usar, por causa dos seus dentes que iriam ser permanentes ainda, que ela teve que usar nos aparelhos, foi tudo doado, irmãos. E aí entrou um desespero, irmãos, que foi 6 anos de luta para esse tratamento. E iria acabar o mandato desse prefeito, entrou a pressão na gente. O que a gente ia fazer? Porque acabando o mandato, entrar outro, ficamos com medo de aquele tratamento ser cortado. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, entrou um prefeito novo e nem sequer mesmo chamados fomos. Esse tratamento da menina de 5 anos durou até os 12 anos de idade. E hoje vai estar com a boca perfeita, em estado perfeito. Ninguém diz o que aconteceu, porque não ficou nenhuma sequela, pela glória e a misericórdia de Deus. Também, irmãos, a partir dessa data, que aconteceu essa tragédia com ela, eu fiz um voto comigo mesmo, que nunca mais eu ia mendigar o pão, correr atrás de nada, do homem, porque tudo que eu queria fazer, eu ia conseguir nessa terra, para sustentar os meus filhos. E ali, irmãos, tinha um trabalho, arrumei outro trabalho, trabalhava em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, para tentar fazer algum dinheiro, para nunca mais ter que passar por aquilo novamente. E assim se foi, irmão, passando mais os tempos. Comprei um dia um computador, e por meio desse computador, irmãos, comecei a estudar sozinho em casa, informática. Comecei a criar cartões de visita, panfletos, vender pela cidade. E ali o Senhor me deu um grande conhecimento sobre informática. Abriu uma empresa dentro da cidade. E essa empresa foi crescendo aos poucos, irmãos. E no prazo de 2 anos, irmãos, eu montei essa empresa. E essa empresa já me fornecia em torno de 15 a 20 mil reais por mês. E ali, irmãos, Deus abençoou muito essa empresa minha. Mas foi passando o tempo. E eu não queria saber das coisas de Deus. Queria saber somente de festas, baladas, churrasco. E ali começava a beber bebida importada. Comecei a comprar carro, moto importada, andar com pessoas estranhas, andar em má companhia. E as tragédias começaram em minha vida novamente. E ali, irmandade, comecei por meio de bebidas. De repente, comecei a usar drogas entorpecentes. E ali era só de final de semana para curtição. Mas foi se passando o tempo, e não era mais de final de semana, era todo dia, e todo dia era aquilo. O uso de drogas começou a fazer parte do meu cotidiano, dia e noite. Levantava usando, dormia usando. Irmandade, ali gastava-se muito dinheiro, tudo que tinha ia-se embora com aquilo. E ali, irmandade, eu fazia tudo isso escondido da minha família, ninguém sabia de nada, minha esposa não sabia, meus filhos não sabiam, e assim foi se passando. E um dia minha esposa descobriu, mas mesmo assim, ela falou que queria separar de mim,
por causa disso, mas eu não dei valor. Falei para ela, se quisesse ela fosse embora, mas tenho que dar graças a Deus que mesmo assim ela não me abandonou, continuou firme do meu lado, assistindo para que eu parasse. E foi se passando sim, Maldade, os tempos, e foram 3 anos nessa luta. Mas chegou um tempo, Maldades, que eu já não aguentava mais, não conseguia trabalhar mais, e ali eu vendi 70% da minha empresa para outra pessoa, só para sobrar mais tempo para usar drogas. E ali só com aqueles 30% eu imaginava que daria tudo certo, que eu precisaria trabalhar mais tanto, que aqueles 30% sustentaria minha casa e sustentaria meu vício. Mas, Irmandade, pela misericórdia de Deus, minha esposa chorava muito para mim. Vamos um dia na igreja da sua mãe. Eu falava não, falava não, falava não, falava não. Mas um dia pensei comigo, vou com essa mulher para essa igreja, somente para ela parar de me amolar. E ali, irmãos, decidi ir com ela na igreja. Mas pela misericórdia de Deus, o primeiro passo que eu dei dentro daquela igreja, o Senhor me libertou totalmente do vício. E ali, Irmandade, fiquei firme, não senti mais vontade de nada, de drogas. O Senhor me libertou completamente. E comecei a congregar todos os dias, não faltava um dia de culto. E 6 meses após ter parado com tudo isso, teve um batismo na minha cidade. E eu fui nesse batismo, e chegando no batismo, falei com o Senhor, Senhor, se for da sua vontade que eu entre na água do batismo, me cele com a promessa aqui no banco, Senhor, porque eu tenho medo de entrar, Senhor, nessas águas, e eu sei que depois que eu entrar ali, Senhor, se eu errar novamente, não haverá perdão para mim. E ali, irmãos, fiquei em comunhão no banco, e a virtude do Senhor me tomava, nos cantares de hinos, as almas sendo batizadas, mas o Senhor nada de me selar com a promessa. Mas, irmãos, eu não aguentei a virtude de Deus dentro do meu coração e fiz a vontade de Deus. Levantei daquele banco, fui em direção ao quartinho para trocar de roupa, chorando, clamando a Deus. E ali, irmãos, troquei de roupa. E a hora que eu desci para a água do Santo Batismo, o primeiro passo que eu dei sobre a água, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo. Então agradeço a Deus, irmãos, porque naquele exato momento o Senhor me deu mais uma lição de vida, que nada é o nosso tempo, mas sim em tudo é o seu tempo. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor tem me conservado, tem feito obras na minha vida. Após passados uns dias de batismo, pela grande virtude que o Senhor tem depositado na gente, a gente ia na casa da uma tia minha. Essa tia minha, ela servia a Deus na casa dela sozinha, e meu tio já era batizado, e fazia mais ou menos uns 28 anos que esse homem já tinha parado com a graça. Eu levava ela para congregar e trazia de volta para casa. E ali o Senhor, sempre na hora de ir embora, ela convidava a gente para orar. E a gente entrava dentro daquela casa e orava ao Senhor. E o Senhor se dispensou um dom sobre mim de oração, um dom de oração humilde, mas o Senhor despertava em mim oração em línguas que eu não entendia, mas o Espírito de Deus conhece. E aquele homem que estava afastado da graça há 28 anos, ficava na sala escutando, e passados os dias, irmãos, ele veio até a porta do quarto para escutar a oração, e passando mais uns dias, aquele homem já estava ajoelhado junto de nós, orando ao Senhor, e o Senhor tem o levado novamente para a graça. E passando os dias, irmãos, mais ou menos uns 30 dias, esse meu tio, o Senhor preparou dele comprar um carrinho velho, usado, humilde. Mas, irmãos, o inimigo é sujo, traiçoeiro, e tenta puxar o tapete daquele que quer servir a Deus. E esse meu tio estava em sua casa,
E aquele carrinho humilde, um dia no sábado, à noite, 8 horas da noite, foi roubado da porta da sua casa. E ali, irmãos, meu tio me ligou, minha tia me ligou, minha tia desesperada, que tinha perdido o carro foi financiado 36 vezes, tinha sido pago somente uma parcela. E ali entrou um temor muito grande no meu coração, a fraqueza da carne, perdendo um pouco a confiança no Senhor, que tudo aquilo que nós tínhamos feito tinha sido em vão, porque tinha medo, como aquele homem tinha voltado há pouco tempo para a graça, que a fé dele ia se desfalecer. Mas, irmãos, eu saí da minha casa, peguei minha moto e procurei a cidade toda ver se localizava algum vestígio daquele carro, e nada de encontrar, irmãos. Fiquei rondando a cidade até 2, 3 horas da manhã e nada de encontrar aquele carro. Então vim embora, orei ao Senhor, e no outro dia, 1 hora da tarde, eu fui na casa desse meu tio para conversar com ele, tentar falar com ele para ele não desistir, ficar firme na graça, que Deus ia tomar uma providência. Mas pelo meu espanto, irmãos, eu cheguei lá, esse homem estava com mais fé do que eu. Esse homem falava assim para mim: esse carro vai voltar para mim até às 6 horas da tarde, porque Deus vai me devolver, porque eu comprei para servir a Deus. E ali mais eu me desesperei, irmãos, porque ali comecei a imaginar: ah, Senhor, se esse carro não aparecer até 6 horas, esse homem vai perder a fé. E ali, irmãos, fiquei um pouco com ele, minha esposa estava junto, e ali, irmãos, clamando ao Senhor, saí daquela casa, fui até um supermercado aqui da cidade. Não demorou meia hora, a minha tia me liga, Deus fez a obra, e chegou e me contou o que tinha acontecido, que tinham achado esse carro no meio do canavial, e o carro estava lá abandonado. Foi chamado um guincho para guinchar esse carro. Daí eu já deixei tudo no mercado, voltei correndo para a casa dela, peguei meu tio, fomos à delegacia preparar os papéis para a liberação do carro. E ali foi um pouquinho enrolado, um pouco demorado. E ali, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, tudo deu certo. Esse carro chegou na casa do meu tio, era 10 para 6 da tarde. Então ali se cumpriu a sua vontade, que ele dizia que até às 6 horas Deus ia devolver o seu carro, que até às 6 horas da tarde o Senhor ia devolver o seu carro, e 10 para 6 ele estava estacionado na porta da sua casa. Dou glória a Deus por ter nos deixado mais essa obra em nossa vida, e não ter nos deixado envergonhado perante a face da terra, nos mostrando que Ele está em nossa vida. Irmãos, estou muito feliz. As provas estão sendo duras esse ano, muitas coisas têm se virado, muitas coisas têm se modificado em nossa vida, mas muitas provas, muitas duras mesmo. Rogo de toda a irmandade que ore a Deus por mim, para que eu possa servir melhor a Deus, para que o Senhor possa se usar da minha boca, as palavras que eu escrevo no meu trabalho, porque visito muitas residências e procuro sempre levar a obra de Deus a essas casas que visito. Clamo a irmandade por misericórdia, que ore a Deus por mim todos os dias, para que Deus me ilumine o meu caminho, me dê força para me segurar na graça e poder erguer mais o Evangelho de Deus. Agradeço a Deus por tudo, que o seu nome seja hoje